Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Olha eu aqui, professor Ticiano Lavô, a seu dispor, com muita honra e satisfação pela Tribo Concurso, para a gente passar aqui por umas das principais notícias, fatos das atualidades aí que chamaram a atenção do Brasil e do mundo nesse primeiro trimestre de 2026. Janeiro, fevereiro e março. Selecionei algumas manchetes, tá? Que eu vou aqui explicar o teor da notícia para você e no material que você tem disponibilizado aí na plataforma Tribo Concurso, um PDF show de bola que eu preparei para você, tem tudo explicadinho, bem mastigadinho sobre cada notícia que eu vou trazer aqui para você e mais, tá? Eu coloquei algumas a mais para enriquecer ainda mais os teus conhecimentos nas atualidades, tá ok? Bora começar? Bora começar. A primeira notícia que eu te trago diz o seguinte: Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro, janeiro de 2026. Para ser mais exato, ó, dia 3 de janeiro de 2026. Os Estados Unidos empreenderam um tremendo ataque a Caracas, capital da Venezuela, e não é que foram buscar o homem lá dentro. Capturaram Nicolás Maduro, que estava no poder na Venezuela desde 2013, ele que substituiu, né, o Hugo Chávez, quando o Hugo Chávez morre em 2013, Maduro vai dar continuidade ao regime chavista, tá? O Hugo Chávez, governou de 99 a 2013. E em 2013, o Maduro assumiu como vice do Hugo Chávez e permaneceu até esse dia 3 de janeiro de 2026, quando os Estados Unidos empreenderam uma baita de uma operação militar, invadiram a Venezuela, tomaram a capital Caracas e simplesmente levaram Maduro e a sua esposa Cília Flores. E os dois se encontram, nesse momento, presos em uma prisão em Nova York, no Brooklyn. E a prisão, ela é, como é que eu vou dizer, carinhosamente conhecida como o inferno na Terra. É como a galera chama a prisão para onde foi levado Nicolás Maduro e a sua esposa Cília Flores. Detalhe,
A captura de Maduro não necessariamente significará, ou pelo menos ainda não significou, o fim do regime chavista. Até porque quem está governando a Venezuela? A vice de Maduro. A sua vice, chamada Delcy Rodrigues. E tudo bem, apesar dela ser um tanto quanto menos autoritária, ter um discurso mais moderado, tá? E pelo menos uma relação menos ácida, vamos dizer assim, com algumas autoridades americanas, é continuidade, sim, do regime de Maduro, pelo menos até agora, ela que era vice, que por sua vez é a continuidade do regime chavista. Até agora, a gente ainda está meio que é uma incógnita o que pode acontecer institucionalmente falando com a Venezuela. Não sabe se novas eleições democráticas serão realizadas a curto, médio prazo. A gente não sabe se o governo americano, pelo menos, tem esfriado mais essa segunda opção, essa segunda hipótese do governo americano colocar um interventor em território venezuelano. Não sabe-se até agora. Uma coisa a gente sabe. Qual foi a justificativa que o Donald Trump deu para invadir a Venezuela e capturar Nicolás Maduro? Segundo Trump, o Maduro seria o líder, lideraria um grande cartel de drogas, um grande cartel de narcotraficantes que, para o governo americano, são terroristas, inclusive eles usam o termo narcoterroristas, né? Um cartel chamado Cartel de Los Soles. E o Nicolás Maduro seria o grande líder desse cartel. Um dos cartéis mais responsáveis por introduzir drogas, cocaína, por exemplo, em território norte-americano. Para falar a verdade, né, essa ação norte-americana na Venezuela, ela já é um desdobramento da operação, Operação Lança do Sul. Lança do Sul. O que é essa Operação Lança do Sul? O governo americano anunciou essa tal Lança do Sul em novembro do ano passado. Onde foi dito que os Estados Unidos não vão medir esforços para combater o tráfico de drogas, para combater os cartéis de tráfico de droga, para combater os narcotraficantes ou narcoterroristas, como eles acusam os narcotraficantes, em todo o hemisfério ocidental. Em todo o hemisfério ocidental. Você deve estar acompanhando, desde o ano passado, você vê aí ações norte-americanas bombardeando embarcações que se aproximem da costa americana. No Mar do Caribe, no Oceano Pacífico, inúmeras embarcações com vários mortos, inclusive, nós já vimos as imagens na televisão. Os Estados Unidos vêm promovendo essas ações desde o ano passado. Isso faz parte da tal Operação Lança do Sul. Eu lembro agora também que em 17 de novembro do ano passado, o maior porta-aviões do mundo, o SS Gerald, o professor é poliglota, viu? Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo, simplesmente uma coisa espetacular, diga-se de passagem, foi deslocado, para o Mar do Caribe. E um dos desdobramentos dessa operação que Lança do Sul, tá? Agora, é claro, o governo venezuelano alega que tudo isso é migué, essa história de acusar o Maduro de ser líder de um cartel de narcotraficantes e tal. O governo venezuelano diz que é migué dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos querem, segundo o governo venezuelano, é controlar o território venezuelano, onde nós temos, é verdade, a maior reserva de petróleo do mundo.
No entanto, né, a Venezuela, apesar de ter a maior reserva de petróleo do mundo, a produção venezuelana hoje, ela não responde por 1% de todo o petróleo produzido no planeta. Você vê como está sucateado, né? A PDVSA, que é a empresa estatal responsável pela exploração do petróleo na Venezuela. Beleza? Show de bola? Então bate um printzinho aí e vamos para a próxima manchete, tá? Só mais uma coisa, né? O governo americano pressiona muito a Venezuela para a Venezuela simplesmente cortar relações com China, com Rússia e com Irã. 3 aí desafetos, né, do governo americano. A Rússia que, a propósito, né, agora anunciou, se eu não estiver enganado, foi ontem, a Rússia anunciou um grande fornecimento de petróleo para Cuba. Ei, professor, você já está falando de Cuba? Cuba, pode anotar o que eu estou lhe dizendo, será o próximo alvo dos Estados Unidos na América Latina. O Trump anda falando que Cuba vai ser a próxima. O regime cubano, né, regime também que é autoritário, é sim um regime antidemocrático, de partido único, que comanda aquele país desde o final ali da década de 50, início da década de 60, tá? E o Trump anda falando que Cuba será a próxima. A propósito, grande fornecedor de petróleo para Cuba era a Venezuela. E com essa intervenção americana aí, a captura de Maduro, o fornecimento de petróleo da Venezuela para Cuba ficou comprometido. Aí vem a notícia que eu acabei de dizer, né? A Rússia, ontem ou antes de ontem, né, anunciou que está preparando um grande navio petroleiro para levar petróleo a Cuba. Cuba vem enfrentando aí nos últimos dias, né, para variar, crises de abastecimento, de apagões, crise energética braba, a ilha cubana, e piorou a situação depois da captura do Maduro, uma vez que a Venezuela era o principal fornecedor de petróleo para Cuba. Show de bola? Show de bola. Bate aí o teu printzinho e vamos para a próxima. Próxima manchete diz: o agente secreto conquista 2 prêmios no Globo de Ouro 2026. E aqui não confunda com o Oscar, né? Eu costumo dizer que o Globo de Ouro é como se fosse ali a série B e o Oscar seria a série A. O Globo de Ouro é uma premiação que acontece antes do Oscar. Em 2026, foi dia 11 de janeiro de 2026. O Oscar foi em março. Inclusive, eu vou falar também um pouquinho sobre o Oscar. Mas o Globo de Ouro foi dia 11 de janeiro de 2026. Foi em Los Angeles, tá? Nos Estados Unidos. E o filme brasileiro, O Agente Secreto, tá? Dirigido aí pelo Kleber Mendonça Filho, ganhou 2 prêmios, tá? Inclusive, pelo 2º ano consecutivo, né, uma produção brasileira ganha alguma coisa no Globo de Ouro. Bora falar primeiro deste de agora. O Agente Secreto, ele ganhou o prêmio de melhor ator. O prêmio ele é chamado assim, melhor ator em cinema, drama. Esse prêmio foi levado aí pelo Wagner Moura, protagonista, né, do filme O Agente Secreto, o eterno capitão Nascimento de Tropa de Elite, tá? E o 2º prêmio que o filme O Agente Secreto levou foi o de melhor filme em língua não inglesa, tá? Cuidado, estou falando aqui de Globo de Ouro. Em março, nós tivemos o Oscar 2026, e eu falo já porque esse mesmo filme
o Agente Secreto disputou, né, 4 categorias no Oscar, mas não levou nenhum, tá? E quando eu disse agora há pouco que pelo segundo ano consecutivo, né, um filme brasileiro ganha, né, uma premiação no Globo de Ouro, que ano passado, 2025, o Ainda Estou Aqui, ganhou o prêmio de melhor atriz. Melhor atriz em cinema drama, com a Fernanda Torres, tá? Eu estou falando de Globo de Ouro. Aí mais adiante, ano passado, no Oscar 2025, o Ainda Estou Aqui ganhou o prêmio de melhor filme internacional. Ela disputou também, a Fernanda Torres, o prêmio de melhor atriz, mas não levou no Oscar. Ela levou aqui, no Globo de Ouro. Show de bola? Show de bola. Daqui a pouco eu falo do desempenho do Agente Secreto no Oscar, porque é lá de março. Noticiazinha de março. Bate aí teu printzinho. Bora pra frente. Terceira noticiazinha que eu te trago. A Lei 15.100/2025 completou um ano no dia 13 de janeiro de 2026. Então, nós estamos falando da famosa lei que no dia 13 de janeiro de 2025 foi sancionada. E agora, 13 de janeiro de 2026, claro, completou um ano. Essa lei aqui é a lei que simplesmente proíbe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis nas escolas. É bom você atentar que a lei não fala só celular. Ah, é a lei que proíbe celular. Não. Qualquer aparelho eletrônico portátil. E em todas as escolas de educação básica do Brasil. Quando eu falo educação básica, todas as escolas que vão até o 3º ano do ensino médio. Infantil, fundamental e ensino médio. Educação básica vai até o 3º ano do ensino médio, tá? E a proibição é durante as aulas, é durante o intervalo de troca de professores, é durante o recreio, o intervalo. Agora, claro, toda regra tem suas exceções. Por exemplo, é permitido o uso de algum equipamento desse, como celular, se o professor permitir, se for para intuito pedagógico, didático e com a orientação e supervisão do professor. Aí é permitido, tá? O próprio texto da lei deixa isso bem claro. Show? Show. Então, tá aí a notícia do dia, é 13 de janeiro de 2026, quando a lei fez, né, completou um ano. Show? A próxima. Astrônomos encontram possível planeta, isso aqui também é do mês de janeiro, tá? Possível planeta semelhante à Terra com chance de ser habitável. Olha aí. Agora, possível planeta, tá? Ainda estão acontecendo estudos, pesquisas científicas para confirmar se pode ou não ser considerado um planeta ou seria apenas uma estrela, tá? Mas segundo a notícia, esse possível planeta, ele é 6% maior que a Terra. Então ele é muito semelhante à Terra, né? Inclusive no tamanho, ele é apenas 6% maior em tamanho que a Terra. Ele fica a cerca de 150 anos-luz da Terra, o que não é considerado essas coisas, né? Quando a gente fala, né, na noção espacial, astronômica e tal, não é essa distância toda. E o mais interessante,
existe uma grande possibilidade, alguns cientistas falam em 50% de chance de, nesse possível planeta, existir condições favoráveis para a presença de água líquida, no estado físico líquido. Água líquida. O que já, proporcionaria, já aumentaria, as chances de poder haver vida humana, possibilitar a sobrevivência humana, uma vez que pode haver a possibilidade aí de água líquida ali, tá? E esse possível planeta, ele foi batizado de HD 137010b. Seja lá o que isso signifique, tá? Um termo científico que não vejo a menor necessidade de você quebrar sua cabeça com o significado, não. Só que é o nome que foi dado a esse possível planeta onde possivelmente pode haver condições favoráveis à sobrevivência humana. Bate aí o teu printzinho. Show de bola? Show de bola. A próxima notícia que eu te trago, já de fevereiro, no dia 3 de fevereiro de 2026, a Polícia Civil de Santa Catarina anunciou a conclusão do inquérito do Cãozinho Orelha. Tu lembra do Cãozinho Orelha? O Cãozinho Orelha, tá? Ele foi morto em janeiro, tá? No ano antes, aí da notícia, em janeiro de 2026, o Cãozinho Orelha foi morto e gerou comoção nacional, O Cãozinho Orelha, ele acabou se tornando aí símbolo nacional na luta, na resistência contra maus tratos, contra a violência contra os animais. E o Cãozinho Orelha, ele era o que dizia um cão comunitário, um caramelo, que de cor caramela não tinha nada, a cor dele era preto, e vivia ali nas ruas, na Praia Brava, em Florianópolis. E o inquérito da Polícia Civil de Santa Catarina, a conclusão do inquérito, acabou gerando também alguns protestos. Por quê? Porque foi atribuída a culpa da morte do Cãozinho Orelha a um adolescente. E aí a Polícia Civil recomendou uma internação, desse menino, desse adolescente. E a gente viu uma onda de protestos, principalmente em Santa Catarina, em Florianópolis, com palavras, dizendo que, cartazes dizendo que não é adolescente, é um assassino, não é um adolescente, é um matador de cãozinho e tal e tal. Mas fica aí a questão se o inquérito concluiu que foi um adolescente e que o adolescente não comete crimes, menores de 18 anos não comete crime, comete atos análogos a crimes, então fazer o quê, A Polícia Civil solicitou apenas aí a internação desse menino. Enfim, tá aí a notícia, não pode esquecer do Cãozinho Orelha não, porque vai aparecer em prova de atualidade, vai. Sobretudo, nós estamos em tempos de discurso de proteção aos animais muito forte, E o governo federal lançou, recentemente, o Simpatinhas, que é um sistema onde você pode agora cadastrar o seu pet, o seu cão, o seu gato doméstico, e ele pode ter uma espécie de RG, carteira de identidade. É um programa chamado Simpatinhas. Então está cada vez mais forte no discurso da sociedade a questão da proteção aos animais. A gente vê também várias notícias de ações na justiça, por exemplo, movidas por casais que se separam, e aí
né? A separação não foi em comum acordo e tal, litigiosa e tal, e movem ações na justiça para brigar pela guarda do pet, pela guarda do cãozinho, pela guarda do gatinho e tal. Enfim, bate aí o teu printzinho e agora eu vou para março. A notícia que eu te trago, a primeira notícia aí que eu te trago do mês de março é exatamente sobre o Oscar, tá? O Oscar 2026. E aí eu volto a falar do filme O Agente Secreto. O Agente Secreto. Que havia ganhado lá 2, né, premiações no Globo de Ouro. No Oscar 2026, O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho, disputou 4 estatuetas. 4 categorias, como dizia a vovó. Melhor filme internacional, disputou o de melhor filme, que são 2 categorias diferentes, tá? Melhor filme internacional foi o que o Ainda Estou Aqui ganhou ano passado. Melhor filme internacional. Disputou também o de melhor ator, com o Wagner Moura. Melhor ator. E disputou de melhor direção. Melhor direção de elenco. E nós já sabemos, não levou nenhuma das premiações, tá? Não levou nenhuma das estatuetas. Esse melhor filme internacional foi um filme chamado Valor Sentimental. Um filme norueguês, tá? Aqui, o melhor filme foi Uma Batalha Após a Outra. Uma Batalha Após a Outra. E o melhor ator, vou puxar para cá, ó. Melhor ator, Michael. Eita, professor poliglota. Michael Jordan. Que não é o Michael Jordan, jogador de basquete, não. Michael Jordan ganhou o prêmio de melhor ator na sua atuação Pecadores, nome do filme. Pecadores. Show de bola? Show de bola. Bora pra cima? Bora pra cima. Bate o teu printzinho aí. E agora, em março de 2026, para ser mais exato, dia 3 de março de 2026, o IBGE, olha que notícia importante, o IBGE divulgou os números do PIB brasileiro 2025, tá? Tudo que foi produzido no Brasil em 2025, em bens e serviços, a soma de tudo que foi produzido nos 3 setores da economia, setor primário, setor secundário, setor terciário. Segundo o IBGE, somou 12,7 trilhões de reais. Agora, o mais importante, sabe o que é? Não é nem tu decorar esse número. O PIB 2025. As bancas gostam muito, né, de comparar com os anos anteriores. O ano imediatamente anterior, 2024. Aí as bancas adoram perguntar, foi maior ou foi menor? O PIB cresceu ou diminuiu? Se tiver crescido, a gente diz, né? A economia brasileira cresceu. Se tiver diminuído, a gente diz, a economia brasileira encolheu. Esse PIB 2025, ele representa um aumento de 2,3%. Então, você pode dizer, a economia brasileira cresceu 2,3% em 2025, comparando com 2024. Só que se você pegar 2024, também teve um crescimento, comparando com quem? Com 2023. Teve também um crescimento. A propósito, anote aí, anote.
Esse crescimento de 2025 é o quinto crescimento seguido. É o quinto crescimento seguido do PIB brasileiro. Só tem um detalhe, tá? Esse crescimento foi menor do que o que tinha sido registrado lá em 2024. Em 2024, a economia brasileira havia crescido 3,4%, comparando com 2023. Então, guarde essa conclusão, guarde. A economia brasileira cresceu em 2025? Cresceu, mas menos. Cresceu menos do que o que havia crescido em 2024. Show de bola? Show de bola. E guarde também o seguinte: setor primário, setor secundário, setor terciário. Bora lá, quem é quem no jogo do bicho? Setor primário é agropecuária, agricultura, pecuária, extrativismo. É o agronegócio, agroetec, agroepop, agroetudo. Vê aquela propaganda que passa muito na televisão, né? O agronegócio, produção em larga escala, com o uso de tecnologia avançada, maquinário pesado e, sobretudo, voltada para o mercado quê? Externo. Mas você não pode esquecer também que no setor primário nós temos a agricultura familiar. A agricultura familiar, ao contrário do agronegócio, né, que é feita em grandes latifúndios, a agricultura familiar já é em pequena e média propriedade, com uso de menos tecnologia, menos maquinário, produção voltada para o mercado interno. É bom que tu guarde também que quem alimenta o povo brasileiro não é o agronegócio, não, é a agricultura familiar. A maior parte do alimento que chega à nossa mesa é da agricultura familiar. Por quê? Porque o que se produz no agronegócio é voltado para o mercado externo, tá? Mas, enfim, tudo está no setor primário. Agricultura, pecuária, carne bovina, carne de frango, carne de porco, carne de peixe, o que tu quiser. Leite, ovo, tudo, pecuária, setor primário. Pois foi o setor que mais cresceu em 2025. Foi um crescimento de 11,7%. Impressionante. O setor secundário também apresentou crescimento, mas bem menor, 1,4%. Setor secundário é a indústria, né? E o setor terciário, serviço e comércio, 1,8% o crescimento do setor terciário. Dificilmente uma banca, pelo menos uma banca séria, dificilmente, ela pede um número, mas é a conclusão desses números que você tem que lembrar. Conclusão, todos os três setores apresentaram crescimento, mas o maior deles, o maior dos crescimentos aqui, qual foi? O setor primário. E uma coisa interessante, né? O setor primário já faz tempo que é quem anda puxando os outros dois, né? É quem anda puxando a economia brasileira, é verdade. Mas cuidado, o maior setor da economia brasileira é o setor terciário. O setor terciário é o maior responsável pelo PIB total do Brasil. E eu diria, mais de 70% do PIB total brasileiro é oriundo do setor o quê? Terciário. Apesar do Brasil ser uma superpotência no setor primário. No agronegócio nem se fala. Nós estamos aí, sem dúvida alguma, entre os 5, 6 maiores produtores de alimento do mundo. Pode ter certeza disso. Mas o principal setor da economia, o maior responsável pelo nosso PIB, é o setor terciário. Show? Show. Velho print e vamos para a próxima notícia. No dia 24 de março de 2026, o plenário do Senado aprovou o PL 896/2023. Esse PL é o famoso PL da misoginia.
Vamos lá. Trocando em miúdos, de maneira bem simples, o que é misoginia? Misoginia é quando você exterioriza ódio contra a mulher. Ponto. Misoginia. Aí o que foi? Que foi aprovado no dia 24 de março de 2026. A prática da misoginia estará incluída para a parte do rol dos crimes, estará incluída no grupo dos crimes de preconceito, e discriminação. Discriminação. E qual é a lei que nós temos, federal, que trata disso? Discriminação, preconceito. Preconceito e discriminação. Lei 7.716 de 89, conhecido como Lei do Racismo. Lei do Racismo. Na Lei de Racismo, né? Lei de Racismo, 7.716, se tu for lá no texto da lei, tu vai ver que lá diz que são crimes de discriminação e preconceito, são puníveis, né? Por essa lei, 7.716, os crimes de discriminação e preconceito. Aí ele cita lá, raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. O texto da lei traz isso aqui. O racismo seria, né, se a gente for analisar a letra da lei 7.716, seria a discriminação e o preconceito por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. A gente sabe, você sabe, eu sei que, por exemplo, o STF já entendeu também que a homofobia, né, é equiparada ao crime de racismo, a injúria racial, mas aqui é outra coisa. Aqui está falando da prática da misoginia que foi incluída no grupo dos crimes de preconceito e discriminação. Isso foi aprovado pelo plenário do Senado dia 24 de março agora de 2026. No entanto, ainda falta ir para a Câmara. Ou melhor, já foi, seguiu para a Câmara e deverá ser votada na Câmara. Para virar lei, né, vai ter que ser aprovada na Câmara e aí depois vai para a sanção do presidente da República. Show de bola? Show de bola. Bate aí o teu printzinho. E a próxima notícia que eu trago para tu é de outro projeto que foi aprovado também no Senado e pode ter certeza, menino, o que vai cair, tanto sobre essa questão da misoginia, como essa agora que eu estou te mostrando, tanto em prova de atualidade, como em prova de direito penal, como em provas de redação, discursiva, textual e tal, pode ter certeza. Bora ver qual é a próxima aí, ó. No dia 25 de março de 2026, o Senado aprovou a tipificação do vicaricídio. E aí, palavra, né, invocada, né? Vicaricídio é você matar o filho ou filha ou parente próximo. O pai, a mãe, um irmão de uma mulher, no intuito de quê? No intuito de punir essa mulher, no intuito de se vingar por algo que você, né, achou que tinha que se vingar, no intuito de fazer essa mulher sofrer. Isso é o que a gente chama de vicaricídio. Guarde isso. Vicaricídio é
agora é crime, né? O plenário do Senado aprovou a tipificação de um crime chamado vicaricídio. Matar filho, filha ou parentes próximos, tá? De uma mulher no intuito de puni-la. Sim, até meio, como é que eu vou dizer aqui? Meio estranho dizer que uma pessoa merece ser punida por qualquer coisa que tenha feito, tendo um filho assassinado. Mas é isso, tá? Matar o filho, filha ou parente próximo, mulher, pai, mãe, irmão de uma mulher, no intuito de fazê-la sofrer, no intuito de se vingar, tá? Com certeza, a motivação para aprovação, para essa tipificação, né, desse crime, veio daquele caso que eu não vou nem aqui, entrar aqui no mérito, nem quero nem tocar muito nesse assunto, mas de um caso recente que a gente viu no Brasil, né, de um monstro, a gente pode dizer, que matou os próprios filhos. Matou 2 filhos, né, e depois cometeu suicídio para se vingar da mulher. Enfim, isso aí eu não quero nem discutir, não. Tá? Morreu o assunto sobre o vicaricídio. E, para encerrarmos, uma última noticiazinha que eu considero pertinente do mês de março. Tá? Bora lá. Ó. No dia 26 de março de 2026, a justiça italiana autorizou a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. Bora lá, bora lembrar aqui quem é Carla Zambelli. Carla Zambelli, uma deputada federal que em maio de 2025 fugiu para a Itália. E quando eu digo fugiu, tá? Não estou aqui fazendo juízo de valor, não. É porque dias antes, Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão. E alguns devem achar, porque é inevitável a gente falar em Carla Zambelli, né? E não lembrar de uma cena que ela protagonizou em 2022, se eu não estiver enganado, foi em São Paulo. Se eu não estiver enganado, salvo engano, foi em São Paulo. Acho que não foi em Brasília, não. Onde, em plena campanha eleitoral em 2022, né? Onde a gente estava ali vivendo o auge dessa bipolarização, Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Messias Bolsonaro, ela perseguiu, né? Saiu correndo atrás de uma pessoa, de um homem que entrou na lanchonete e tal, e ela armada, né? Apontando a arma para a pessoa. Não foi por isso. A Carla Zambelli ela foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por ter, segundo, né, a condenação diz, ter contratado um hacker chamado, deve estar o nome dele aqui, Walter Delgatti. E, segundo consta, né, no processo, o Walter Delgatti teria sido contratado por Carla Zambelli. Agora, olha só, inclusive no depoimento dele, ele confirma. Agora, eu não vou aqui dizer que ele está mentindo ou que ela está mentindo de maneira alguma. Estou contando aqui o que está no processo. Que ele teria sido contratado, pasmem, chega a ser uma coisa surreal, para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. E fazer, sabe o quê? Colocar no sistema do Conselho Nacional de Justiça um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes. Eu não estou aqui analisando Alexandre de Moraes, nem Carla Zambelli, não sou advogado de nenhum dos dois. Agora, olha que coisa surreal. Alguém invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e colocar lá que tem um mandado de prisão em aberto contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse teria sido o crime praticado por Carla Zambelli, pelo qual ela foi condenada a 10 anos de cadeia. E aí ela deixa o Brasil. Inclusive, as notícias mostram, né, que ela
teria deixado o Brasil, se não me falha a memória, primeiro pelo Uruguai, se eu não estiver enganado, depois ela foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos acabou na Itália. Ela tem cidadania italiana, né? Ela tem a cidadania italiana. E a justiça italiana, agora no dia 26 de março, autorizou, né, aprovou a extradição dela, mandar ela para o Brasil para cumprir essa pena aqui. No entanto, ainda cabe recurso. Não há sequer data ainda definida para a extradição de Carla Zambelli, tá? E na justiça italiana ainda cabe recurso em instâncias superiores. Claro, ela deve recorrer e tal, e aí a gente acompanha os desdobramentos dessa novela aí, né, de Carla Zambelli. Show de bola? Show de bola. E é um K, é um B, é um osse, acabou-se. Mais uma vez eu digo, muita honra e satisfação em poder participar desse momento aqui com você, pelo YouTube, pela Tribo Concurso e podendo cooperar aí para que você adquira, né, mais conhecimento, se mantenha mais informado e atualizado e lhe ajude numa prova de atualidades que você, porventura, venha fazer durante o ano de 2026. Show de bola? Show de bola. Mas não vai embora agora não. Deixa eu só te mostrar aqui uma coisinha bem ligeirinha, ó. Aguenta aí, aguenta aí. Dois dedinhos. Ó. Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. Se você não é aluno ainda da Tribo Concurso, não faz parte, não é um assinante da plataforma Tribo Concurso, você que está se preparando aí para qualquer concurso, a Tribo Concurso tem simplesmente uma carteira de opções para você, um portfólio de preparatórios para concurso, de tudo que você possa imaginar. De toda a carreira que você possa imaginar, menino, vai ser difícil tu encontrar dentre ali a portfólio da Tribo Concurso, que ela não tenha um preparatório para você. Pelo menos os grandes concursos desse país, a Tribo Concurso tem sempre um curso preparatório para você de primeiríssima qualidade, tá? Com equipe de professores que é pancada, com um material atualizado. Isso é importantíssimo, né? Você tome esse cuidado de, se o seu material é um material mesmo atualizado, focado no edital, direcionado para o edital. Mas se você está se preparando ou pensando em se preparar para algum concurso que o edital ainda não está na praça, todo o material que a Tribo Concurso tem disponível para você é baseado no edital anterior, e sempre que sai um novo edital é tudo atualizado, as aulas são atualizadas, então é o que tem de primeira qualidade para você se preparar para um concurso público e obter a sua tão sonhada vaga no serviço público, beleza? É uma coisa que você com certeza vai estar fazendo um dos melhores investimentos na sua vida, na sua carreira, no seu futuro e no seu sonho de se tornar servidor público. Show de bola? Show de bola. Aproveita, ó. Aponta aí, ó. Sempre tive vontade de fazer isso, ó. Aponta aí, acertei, ó. Aponta aí a câmera do teu celular para esse QR Code. Fala com a galera que está de prontidão para te atender muitíssimo bem. Tira lá as tuas dúvidas. Se informa sobre os diversos cursos online que a Tribo Concurso tem para você. Show de bola, cheiro do lavor e até a próxima. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança
mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!